Todo domingo eu me alegro muito, porque eu não vou em nenhuma balada. Muitas vezes eu quero vir aqui no sábado, como ontem, ver a Pocahontas, mas a idade chama e eu fiquei cansada. Mas no domingo para mim é uma festa. Quando eu estou louvando, quando a gente está ouvindo louvor aqui na casa do Senhor, para mim pelo menos vale a semana inteira. Queria convidar os irmãos para estar abrindo a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 1 e o versículo 7. A minha palavra diz assim: não, querido, não é esse texto. Apagão de novo? Quase. Bom, vamos abrir então lá em Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Pagão não, né? Caramba, que agora sumiu meu Gálatas. Eu sou de outra galáxia. É que às vezes eu me perco aqui no louvor, ainda mais essa música que a gente estava falando nela semana passada e hoje tocou. Na hora. Gálatas 4:4 diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar agora, Pai, a todos nós na Tua presença. Nós sabemos que o Senhor já está aqui, nós sabemos que o Senhor já tem falado desde o comecinho do culto. E nós te pedimos, Pai, como igreja, que o Senhor continue falando. Eu coloco agora a minha vida, Senhor, diante do Teu altar e te peço que eu esteja falando apenas aquilo que vem de Ti, Senhor. Eu não quero falar nada que venha de mim, que venha de razão, que venha de inteligência. Eu quero falar aquilo que vem do Teu coração, Senhor. E que os nossos corações, Senhor, dessa mesma maneira, assim como foi dito hoje nós recebemos corações novos, resgatados, que eles estejam, Senhor, sedentos de ouvir a Tua palavra, sedentos, Senhor, de guardar aqui dentro aquilo que o Senhor vai dar para nós como uma porção que nós vamos levar por essa semana, Senhor. Porque nós queremos ser Seus seguidores, ouvidores e cumpridores da Tua palavra todos os dias da nossa vida, Senhor, não apenas no domingo. Ó Santo Espírito, venha sobre nós, trazer entendimento dessa palavra, trazer revelação dessa palavra, para que nós possamos aproveitá-la lá no fundo do nosso coração, levando-a para o mundo espiritual, não apenas na nossa razão e na nossa mente. E assim, Senhor, nós te agradecemos para a honra e glória do Teu reino, e é no nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Esse texto que nós lemos aqui em Gálatas diz assim que houve a plenitude dos tempos, que foi quando Deus enviou Jesus Cristo. E eu já falei algumas vezes aqui na igreja sobre a palavra Cronos, que é o tempo do relógio, o tempo que nós vivemos, e a palavra Kairos, que é o tempo de Deus. Em grego, a palavra tempo, ela tem esses dois significados, Cronos e Kairos. Muitas vezes a gente vive apertado pelo relógio. A gente já acorda atrasado, a gente já corre para o emprego atrasado, a gente já chega meio atrasado, a gente faz o trabalho atrasado, a gente volta para casa atrasado.
A gente vai deitar atrasado, ai, que canseira. Mas é verdade, né? Na maioria dos casos isso é verdade. E muitas vezes, né, o nosso reloginho, o nosso Kairos, hoje em dia a gente nem mais tem relógio. Se a gente vê alguém com relógio hoje em dia, ou é um ricaço que está com um relógio bacana, ou é da área médica, porque tem que usar relógio para aferir os sinais vitais das pessoas, porque todo mundo vê a hora no celular. Mas enfim, a gente, desde que a gente nasce até o último suspiro nosso, nós estamos vivendo aqui nessa realidade onde existe o tempo. Mas o Senhor não. Ele vive na eternidade. A eternidade é algo que a nossa mente racional não consegue imaginar. Como que a gente pode imaginar que Deus existe desde sempre e Ele nunca vai ter fim? A gente sabe disso pela fé, porque pela razão a gente não consegue entender. E muitas vezes, outro dia uma amiga minha a gente estava comentando, ela não é cristã e aí ela acredita em outras vidas, que a gente não fez certo aqui, a gente vai poder ter uma chance lá, numa vida, 2, 3 milhões de vidas. E aí eu estava falando para ela que não, que nós que somos cristãos, nós acreditamos que durante a nossa vida, nós temos esse tempo para dar a nossa resposta para Deus, para dizer sim para Ele. Dentro da eternidade, isso é um nada. É mais curto do que a gente viver a nossa vida inteira e de repente no dia do nosso casamento, quando nós vamos falar, o pastor fala: você aceita essa mulher como sua esposa? A gente fala sim. A nossa vida aqui, os nossos 90, hoje em dia as pessoas vivem bastante, né, de 90 para cima anos nessa vida, é o nosso tempo para dizer sim para o nosso Deus. E essa minha amiga achou, mas não é possível. Eu falei: olha, se você estiver certa, eu vou ter outra chance. Mas se eu estiver certa, você não vai ter outra chance. Não é verdade? Se ela estiver certa, eu vou ter outras vidas, né, no pensamento dela. Mas nós sabemos que nós estamos certos através da palavra de Deus. E muitas vezes a gente fica muito preocupada com esse tempo aqui, né, com as coisas que acontecem aqui na nossa vida. Essa é uma das maiores aspirações dos seres humanos, é saber o dia de amanhã. O que vai acontecer amanhã? Se não fosse assim, não teria tantos videntes, né? Hoje em dia a gente vê em todo poste ali, vidente do amor. Vidente é sempre do amor, né? As pessoas hoje em dia estão mais preocupadas com isso do que... É raro vidente do dinheiro, eu nunca vi, né? É vidente do amor. As pessoas estão muito preocupadas com quem elas vão se relacionar, que dia que a pessoa vai aparecer. E é assim, o ser humano é assim. Mas eu tenho uma novidade para nós todos. Como foi dito hoje desde o começo do culto, nós dependemos de um Deus maravilhoso. Ele é que provê tudo para nós. E hoje, como foi falado, Ele deu um coração novo para nós. Ele deu uma unção, algo mais para nós. E o que nós vamos fazer com isso amanhã? Hoje nós estamos aqui na presença do Espírito Santo, dos nossos irmãos, e a gente está ali, ó, ponta firme, segurando aquela unção. Mas amanhã eu vou para minha casa, para o meu trabalho, eu vou para aqueles lugares onde é difícil ser cristão, e de repente eu começo a ficar desanimado, e aí de repente eu já começo de novo a ficar olhando no reloginho. Mas o que Deus está falando para a gente é: mais importante do que o tempo do relógio é o tempo espiritual de Deus. Uma vez eu até já ministrei aqui que nós somos pessoas que vivemos nesse mundo, né? Nós temos carne, nós vivemos através dos nossos 5 sentidos físicos, mas o nosso eu verdadeiro, o nosso eu espiritual, ele
ele circula pelo mundo espiritual também. A gente não precisa ter corpo espiritual para circular no mundo espiritual. A gente precisa ter sim o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas não é fácil a gente andar entre esses dois mundos. Para a gente alcançar o mundo espiritual, nós temos que ter comunhão com Deus, nós temos que ter vida de oração, nós temos que ler a palavra de Deus. É como se fosse um exercício. É como se eu fosse me exercitar todos os dias para os meus músculos espirituais irem se formando. E o que mais nos atrapalha de termos esse exercício espiritual, que seria um tempo só com Deus no nosso dia a dia, é mais uma vez o nosso reloginho. Porque a gente já acorda, como eu falei, né, no pique, e vai o dia inteiro no pique, e quando chegou a noite a gente está só o pó, e a gente não vai ter tempo para falar com Deus. E a gente vai falar, Senhor, amém, e dorme. Quando vai começar, já está cansado. Então, nós temos que, através da fé, que é algo que Deus dá para nós, né? A fé não é nossa, é dom de Deus que vem para nós. A gente tem que arranjar vamos dizer assim, uma tabelinha espiritual, né? Se quiser até em casa você desenha umas nuvens, sei lá, bola alguma coisa. E porque nós temos que começar a tentar ter uma rotina com Deus. Fala, rotina. Aqui é uma igreja de jovem, né? Jovem odeia rotina. Eu também odeio rotina. Mas a gente precisa ter uma certa rotina no mundo espiritual, sim. Não uma coisa chata, mas se a gente não pegar esse mundo do relógio, que é o tempo Cronos, e não encaixar nele o tempo Kairos, que é o tempo que nós vamos ter com Deus, a gente nunca vai ter tempo com Deus. É uma briga constante. E para começar, a gente não precisa fazer um doutorado nisso. A gente separa alguns minutos por dia para Deus. Se você é uma pessoa rapidinha, você separa 1 minuto. Se você é uma pessoa low profile, você pode separar 2. Low profile é Edson Moura, assim, devagar. O Edson pode separar mais tempo, porque ele é, né, tranquilo. Quem é mais a milhão, separa 1 minuto. Vilma. Não, tô brincando, isso é uma coisa que cada um tenta fazer isso com Deus. Porque senão, sabe o que vai acontecer com a gente? A gente não vai conservar essa bênção que a gente está recebendo aqui no domingo. Porque a gente vai se perder no nosso dia a dia. E quando chegar domingo que vem, a gente vai chegar que nem nós chegamos hoje aqui, cansados, esperando que Deus libere uma bênção. Mas eu tenho uma novidade para todos nós e vocês, nossos queridos visitantes, que aqui nós somos uma igreja de guerreiros, né? Então, queridos, guerreiro é aquele cara que treina para a batalha. Ele tem que estar pronto para a hora da guerra. E você já viu algum guerreiro que fica o dia inteiro lá, né, deitadão, sem fazer nada, olhando para o céu? Aquele guerreiro vai ficando, ó, barrigudão. Aquele guerreiro, as armas deles vai ficando enferrujadas. Guerreiro tem que, ó, fazer exercício, né, como é que chama aquilo? Flexão, tem que fazer, tem que correr, tem que limpar a armadura. É cansativo, mas Deus te chamou para isso, querido. Porque senão você está na igreja errada. Não significa que todas as pessoas que Deus chama são para ser guerreiros, mas quem Ele chama para essa igreja é para ser guerreiro. Então, a gente tem que ter comunicação com Deus. O tempo Kairos, que é o tempo de Deus, ele depende exclusivamente da fé.
E mais uma vez eu digo, a fé não é algo que a gente cria dentro da gente, é algo que a gente pede e Deus coloca. A nossa fé, ela é mostrada através de atitudes, de decisões, de intimidade com Deus, de oração. Um cristão que se converte e ele continua sendo igualzinho, fazendo as mesmas coisas, o tempo inteiro, não mudando a vida, só indo na igreja todo domingo e dizendo que é cristão, ele não é cristão. É a mesma coisa que a gente falar que se eu ficar todo dia num galinheiro, eu vou virar uma galinha. É um exemplo. Se achar que vir na igreja todo domingo é cristão, e no galinheiro todo dia vira galinha. Gente, não é assim. Não é. Ser cristão é mudança de atitude. Ser cristão é mudança de pensamento. Ser cristão é gerenciar o seu tempo na sua semana, para quando chegar aqui no domingo, você fazer a diferença para que esse culto seja uma bênção para os nossos visitantes. E os visitantes que estão ouvindo falar, que eles também, quando voltarem aqui, voltem animados, tenham momentos de oração em sua casa, de saber que não é só para ser cristão, é uma coisa só para vir no domingo. Porque olha só, vamos pensar um pouquinho no que a gente faz hoje. Pensa aí na tua vida, no teu dia a dia. E aí eu faço uma pergunta. Se a gente continuar fazendo tudo o que nós fazemos da mesma maneira que nós estamos fazendo hoje, se nós continuarmos fazendo, que tipo de cristão nós vamos ser daqui a um tempo? Cada um analise, eu também estou analisando aqui comigo. Porque fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente é maluquice, é insanidade. De repente você está esperando aquela bênção na sua vida, na sua família, mas você não está fazendo nada. E você só está esperando a situação mudar. Olha, milagre existe, mas milagres são exceções. A graça de Deus é o nosso caminho. E a graça de Deus significa que eu tenho ali, companheirismo com Ele. Que eu sou conhecida dEle, que Ele é meu conhecido. Isso é viver na graça de Deus. Quando a gente anda de qualquer jeito como cristão, e aí começa a acontecer um monte de coisa ruim, a gente tropeça, cai, tudo dá errado, a gente tem que pedir pela misericórdia de Deus, né? Senhor, misericórdia, está tudo errado. Mas o certo, nós como cristãos, é viver na graça de Deus. Porque se a gente viver na graça de Deus no nosso dia a dia, a gente vai ter muito menos situações em que a gente vai gritar por misericórdia para Deus. Porque a gente vai estar andando mais retamente com Ele. Lá em Efésios 5, a gente está em Gálatas, vamos mais um pouquinho para frente. Efésios 5, versículo 15, diz assim. Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui, essa frase, o versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus, remir significa adquirir de novo, resgatar, livrar do cativeiro e das penas do inferno, das coisas ruins do inferno. Isso significa remir. Então aqui, o escritor de Efésios, ele está dizendo assim, olha, os dias são maus. Então nós temos que andar remindo o tempo. O melhor exemplo de remir, essa palavra a gente não usa muito hoje em dia, mas é resgatar.
É como se uma pessoa fosse sequestrada, está lá sequestrada no poder dos bandidos, né? No nosso caso, é no poder do maligno. E aí a gente vai lá, né? Chama o BOP, chama a SWAT, e essa pessoa é resgatada, ela volta para a liberdade dela. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos resgatar o nosso tempo, porque os dias são maus. E o nosso tempo, ele está nas mãos do maligno. Porque a gente vive num mundo onde a palavra de Deus diz que o rei desse mundo é o diabo. Jesus, ele já tem as chaves do inferno na mão dele. Mas o diabo, ele tem poder de exercer nas nossas vidas, né, a malignidade dele, até onde a gente permite. Então a gente não deve permitir que ele venha mexer no nosso tempo. O mundo, né, como é que se diz? O sistema diz que tempo não é dinheiro, tempo é vida. A palavra de Deus, ela nos diz que tempo é vida. Mas o mundo diz que tempo é dinheiro. Por isso que a gente anda correndo desesperadamente por aí, para ganhar vida. Mas se a gente acreditar no Senhor, é Ele que nos proverá. Amém. Não importa se a gente vai ter que correr menos e ganhar um pouco menos. Se for para agradar o Senhor, beleza. A maior sabotagem que nós mesmos fazemos com as promessas de Deus para nossas vidas é não entender o tempo de Deus. Quando a gente tem um problema, vamos colocar um exemplo. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida que eu vou ter uma banda, por exemplo. E aí eu sei que eu vou fazer aquilo e eu começo a agitar aquilo e de repente no mês seguinte que eu comecei a agitar aquilo não deu certo ainda, então eu desisto. Não era da vontade de Deus. Já corri, já chamei baterista, já chamei baixista, guitarrista, já arrumei todo mundo, mas não está dando certo, então eu acho que não é da vontade de Deus. Não é o tempo certo de Deus. A mesma coisa, eu tenho algo que é uma coisa que me incomoda. A gente tem que entender, queridos, que a vida do cristão, do verdadeiro cristão, não é um mar de rosas. A gente sempre fala isso aqui. Mas na verdade a gente podia até dizer que é um mar de rosas, umas rosas verdadeiras, porque em cima tem aquelas flores maravilhosas, mas a hora que você entra é espinho a dar com pau. E a nossa vida é dessa maneira. A palavra de Deus nos fala sobre o espinho na carne, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso. O que é esse espinho na carne? O que é esse aguilhão que a gente fala, né? É o seguinte: os animais que eram usados para os boizinhos, né? Eles tinham era uma parelha de bois, tinham aquela canga em cima, os dois andarem juntos, para eles semearem, para eles ararem o chão, ou para eles carregarem carroças. Os animais, eles não são dóceis, eles não gostam, eles querem ficar lá pastando no cantinho deles. O cara vai lá, né, coloca um arreio, alguma coisa, o animal começa a corcovear, né, o boi, o cavalo, a gente vê isso na televisão. Então o que acontece? Existe um aguilhão que naquela canga que os animais têm, tem um pequeno aguilhão, né, uma agulha, não é uma agulha, um spike, né, que vocês usam aí, como se fosse um spike. Aquilo lá não incomoda o animal se ele andar direitinho. Ele vai andando, né, os dois juntos. Aquele spike está lá, mas não está machucando. Se ele começa a querer sair da linha, aquele espetinho começa a espetar o pescocinho dele. E ele
não querendo sentir aquela dor, ele é irracional. Mas ele começa com o tempo, ele, toda vez que eu pulo, um negócio me pinica. Toda vez que eu pulo, um negócio me pinica. E aí ele começa a aprender que se ele andar direitinho, beleza. O problema é que nós, que somos racionais, acontece isso com a gente e a gente não se manca. De repente, Deus coloca nas nossas vidas um aguilhão, porque a gente é muito, ou a pessoa é muito ousada, ou a pessoa é muito inteligente, ou muito linda, ou muito qualquer coisa. E Deus sabe que se ele largar aquela pessoa, aquele filho dele, né, naquela coisa errada, vai desandar, lá vai o aguilhão. E a gente começa a achar que Deus é ruim, que ele não nos ama. A gente tem que saber que tudo que dá errado na nossa vida, a culpa não é de Deus. Nós temos nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa comunhão com Deus. E pode saber, querido, se está acontecendo coisa ruim na tua vida, a culpa não é de Deus. Nananina. A gente tem muita mania de colocar a culpa nos outros e no fim a gente acaba culpando Deus. Mas o diabo, é verdade. Mas muitas vezes a culpa não é do diabo, né? Ele está lá se aproveitando de alguma coisa que você, entregou para ele e deixou ele agir na sua vida. Gente, isso não é errado. Nós somos humanos. Todo santo dia a gente está na beira de um abismo. Todo dia, porque a gente vive num mundo caído, num mundo horroroso, num mundo que eu nem assisto mais quase jornal, e quando assisto o jornal se fala assim, as câmeras de segurança filmaram não sei o que lá, ou eu fecho o olho ou eu mudo de canal, porque lá vem obra do capeta. Então, a gente está num mundo que não é fácil. E se a gente não tomar muito cuidado, a gente dá brecha para que o diabo venha nos atazanar. Só que todo dia, gente, antes de dormir, quando a gente acorda, existe um exemplo de oração, que é a oração do Pai Nosso, que não é para a gente falar decoradamente, como todo mundo fala, né? Pai, não, dá a mão, né? Em todos os círculos que se dizem religiosos, seja espírita, seja o que for, o pessoal dá a mão e reza o Pai Nosso. Decorado, sem saber o que está falando. Mas a oração do Pai Nosso é uma receita de oração. Então a gente começa primeiro falando com Deus, que Ele é maravilhoso, bendito, que a gente quer que tudo que acontece aqui nas nossas vidas seja de acordo com aquilo que Ele está designando lá no alto, lá no céu. E aí vem, né? O Senhor nos dá o pão de cada dia, para o Senhor nos perdoar da mesma maneira que nós perdoamos as pessoas que erram conosco. Depois vai falando, fala, Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Quantos e quantos dias a gente nem lembrou de pedir isso para Deus, e de repente a gente estava andando lá na rua e ops, lá vem a tentação. Então, a maior sabotagem que alguém possa fazer contra os planos de Deus, né, para si mesmo, é não saber entender o tempo de Deus. Então eu tenho promessas, se eu não tenho nenhuma promessa de Deus, eu vou buscar. Eu tenho um problema, gente, hoje em dia com a internet é uma maravilha. Quando eu me converti, eu tive que comprar um livrão, grossão assim, que chamava Concordância Bíblica. Então, por exemplo, se eu estava com um problema com os meus filhos, eu ia lá e procurava filhos e lia todos os versículos sobre filhos, e eu ia aprendendo. Opa, um dia eu li lá, pais, não irriteis vossos filhos. Fala Deus, né? Todo mundo queria que o pai e a mãe estivessem aqui ouvindo hoje. Mas ele vai ouvir, em nome de Jesus, eles vão ouvir. Então, eu procurei mudar o meu jeito de algumas coisas que eu agia e falava com os meus filhos. Quando eu tinha problema com o casamento, eu ia lá, casamento. Se eu tinha problema... Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de buscar na palavra de Deus as respostas. E hoje em dia, você vai lá no Google
Melhor ainda, né, na Bíblia, né, tem várias Bíblias online, você joga lá a palavra do teu problema e aí vai te dar as respostas aqui na palavra de Deus. Só que, como aqui também é uma igreja de jovem, eu já vou dizer que se você colocar namoro lá, não vai aparecer nada, querido. Não fala sobre namoro na Bíblia. Então, se você tiver dúvida, procura a gente aqui que a gente esclarece. Fala sobre noivado. A gente sabe que aqui na palavra de Deus, né, diz que a gente tem que ter um namoro santo, né, sexo só depois do casamento. Caramba, mas isso é muito difícil. É difícil. É difícil não mentir também. É difícil um monte de coisa, mas a palavra de Deus, quando ela fala que não pode, é porque tem um porém lá. Tem algo no mundo espiritual que não é adequado. Que se você... porque muitas vezes a gente pensa assim, a palavra de Deus, a Bíblia, ser crente é muito chato, porque não pode isso, não pode aquilo outro. Vai, querido, primeiro saber por que não pode. E você vai entender. Né? O exemplo que eu dei sobre namoro. Quando a gente tem um relacionamento sexual, a gente está fazendo uma aliança de sangue com aquela pessoa. E no mundo espiritual, nós já sabemos que Jesus Cristo fez essa aliança de sangue conosco. É a aliança mais importante que existe. Por isso que o Senhor fala isso, né? Por isso que a Bíblia ensina isso, que deve haver o namoro, o noivado, o casamento. Porque é da vontade dele, não é porque ele é ruim não, é porque isso é melhor para nós. Porque senão a gente vai carregando conosco um monte de alianças no mundo espiritual que a gente nem sabe. E se você não sabia disso, querido, hoje não tem problema. Pede perdão para Deus. Senhor, eu não sabia disso. Nunca ouvi falar. Realmente, os crentes falam, né? Sexo só depois do casamento, mas achei que isso era uma chatice. Não. É porque no mundo espiritual isso é importantíssimo. Então, não estava sabendo? A palavra de Deus diz que a lei só vale, né? As palavras só valem até o momento de que você fica ciente das coisas. O que passou, Senhor, perdoa. Não sabia? Começa de novo. Isso e essas coisas são coisas que vão contribuir para que o kairós de Deus, que é o tempo, aquela plenitude, venha acontecer nas nossas vidas. Quando a gente faz as coisas do nosso jeito, a gente atropela Deus. E depois a gente fica querendo que Deus faça as coisas do nosso jeito. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo hoje? Nós estamos dedicando o nosso dia para Deus? Logo de manhãzinha, Senhor, esse dia vai começar. Tá sol, tá chuva, tá frio, tá calor, mas foi o dia que o Senhor fez. E eu quero, em nome de Jesus, que esse dia seja um dia que contribua para a minha vida, para a vida dos meus queridos, dos meus familiares. É tão simples, gente. Porque Deus, Ele olha o nosso coração, Ele olha as intenções do nosso coração. Mas a gente precisa externar. A gente precisa falar. Até para que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele ouça. Outro dia eu estava falando aqui, até a Amanda estava achando engraçado, que às vezes eu estou orando já deitada, né? Antes de dormir, eu começo a falar com Deus silenciosamente, né? Em pensamentos. E aí um dia eu estava assim, eu falei assim, mas eu quero que o diabo saiba que eu estou falando com Deus, né? Porque nosso inimigo não lê os nossos pensamentos. Então eu fiquei fazendo assim. Aí a Amanda morreu de rir, que ia falar com o Edson. Você lembra disso, Amanda? Quando eu estou orando, eu fico assim com um dedo e falo assim pro diabo, com um dedo eu acabo com você. E fico o tempo todo orando e batendo um dedinho assim na cama. Eu acho muito legal. Eu acho da hora. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo hoje? Se a gente está esperando, por exemplo, a nossa prometida, né? Your promise,
O que você está fazendo com o seu dia? Eu estava vendo essa semana que existe uma geração, né? Tem a geração X, a geração Y, e agora existe uma nova geração. É a geração neném. Vocês já ouviram falar? Não é nenê, é nem. Nem trabalha, nem estuda. Gente, que é isso? Que é isso? Olha só. 5,3 milhões de brasileiros com a idade entre 18 e 25 anos é neném. Entre 18 e 25 anos é neném. Aí pensa só, aparece a namorada dos sonhos ou o namorado dos sonhos do neném. Tá na roça. Tá na roça. Gente, vocês acham que Deus vai liberar aquela pessoa, a pessoa, na vida daquele carinha, daquela mina que é neném? Não vai. Deus vai providenciar outro varão ou outra varoa pra... Né? Se você é neném, larga essa chupeta e toma jeito. É brincadeira, mas, gente, quando eu vi essa notícia, eu não acreditei. É demais, não é? Neném. E o nome é bárbaro, né? Neném. Vamos abrir lá em Tiago 4. Tiago, a gente está em Efésios, vai lá pra frente. Nossa, já cheguei em Apocalipse já. Tiago 4, versículo 13. Cecília, você tá? Tô? Então tá. Não sou eu não, porque eu tô falando nada que tá aqui, só algumas coisas. Eita Deus. Tiago 4, versículo 13, diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Esses versículos é da onde se originou uma frase que a gente também ouve muito por aí, de pessoas que nem não são cristãs ou sei lá, que fala assim, se Deus quiser. E essa frase virou vamos dizer assim, um dito popular, né? Mas da maneira ao contrário do que deveria ser. Porque olha só, a gente, né, muitas vezes a gente vê lá nas notícias, só tem notícia ruim, lógico, no noticiário, né? Uma notícia de que teve uma chuva que alagou ali aquele bairro e levou as coisas todas daquelas pessoas lá, sobrou nada. E aí o cara entrevista assim, senhora, e aí, o que vocês vão fazer agora? Se Deus quiser. Virou uma coisa assim, sei lá, né? Virou um negócio assim, sei lá o que eu vou fazer. Gente, é o oposto. Aqui, o que Paulo está falando para Tiago é assim, você
vocês, né, está falando para os cristãos, vocês têm que saber o que é da vontade de Deus para vocês. Aí vocês vão fazer e vai dar certo. Só que aí você pergunta, e eu pergunto também, mas caramba, como é que eu vou saber o que Deus quer para mim? Primeiro, aqui ó. Aqui na palavra de Deus existem mais de 8.000 promessas, se não me engano. Algumas delas são para mim, algumas delas são para você, para você, para você. Deus pode chegar para mim e falar assim, olha, você vai visitar os doentes no hospital. E aí chega, como já fez, né, com os irmãos aqui, vocês vão evangelizar na Praça da Sé. Ou como com outras pessoas, vocês vão visitar pessoas no presídio, vocês vão ajudar as viúvas, vocês vão ser líder de oração, você vai ter banda. Para cada um, Deus tem uma promessa. Já pensou se Ele mandasse todo mundo ter banda, todo mundo visitar doente, todo mundo sustentar viúva? Não ia dar certo não. Então, primeiro, nós temos que pedir para Deus nos mostrar o que Ele tem para nós. O que Ele quer que a gente tenha. De repente não é ter banda, ou de repente é ter banda. De repente, sei lá, é ser artista de circo. Não sei. Deus tem muitas coisas pra gente. Só que a gente fica olhando pro irmão e fala, eu queria ser como o Zezinho. Queria ser a Mariazinha, ela faz tanta coisa na igreja, queria ser que nem a Mariazinha. Não é, gente, tá errado. Você vai ficar a vida inteira querendo ser que nem tal, e você vai estar frustrado. Porque existe um gráfico espiritual aonde, quanto mais você se afasta da vontade de Deus, mais aumenta a sua frustração. Eu não vou dizer que isso é física, porque não existe isso no mundo da física, mas eu vou dizer que é espiritual. Nesse mundo, a gente vive as leis da física, mas no outro mundo que está aqui dentro de nós, que é o reino de Deus, nós vivemos as verdades do mundo espiritual. E de repente, talvez a sua frustração, o seu cansaço, você está chateado com Deus, está chateado com as pessoas, é porque você está fora do alvo. E na palavra de Deus, pecado significa, em grego, é a palavra hamartia, com H, hamartia, e significa errar o alvo. Gente, o que você está falando? O que essa mulher louca está falando aí? Que se eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu estou pecando? Aí Deus que falou, fui eu não. Se você está errando o alvo, é como diz aqui, ó. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Caramba, que difícil ser cristão. Mas o Espírito de Deus habita dentro de nós. E Ele faz a gente acertar. E se a gente não acerta, Jesus perdoa. Mas a gente tem que estar querendo acertar o alvo. Aqui diz também, né, essa frase que diz, né, que a gente pode fazer planos, que amanhã eu vou para tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo mais. Se for a vontade de Deus, vai dar tudo certo. Vou dar o exemplo do antidemon. O antidemon chega e, sei lá, né, Deus providencia lá os shows, pessoas contactando, sei lá como é que é. Mas eu sei que é sobrenatural. Quem já andou com eles aqui sabe disso. O dinheiro surge na hora certa. Se o dinheiro não surge, é porque não é o dia de viajar. Teve uma vez que o antidemon passou o Natal não sei onde aí, porque o dinheiro não tinha aparecido ainda para voltar. Triste? Chato? Não, vontade de Deus. Vai saber o que aconteceu naquele Natal que eles não estavam aqui com os queridos dele, né? O Maurício lembra disso, que ele morava comigo, quase chorou. Não, brincadeirinha. A gente ficou chateado que o Maurício não estava com a gente, mas ele estava lá fazendo a obra de Deus. Guardando presente, panetone, tudo pra ele. O panetone estava meio velho, mas deu, né? Delícia!
E... Até me perdi aqui. Muda de assunto. Não, lembrei. É o seguinte. Muitas vezes a gente fica pensando assim, mas se eu fazer a coisa que Deus quer, Ele vai me encaminhar ali, né? Vai meio assim, vai meio assado, eu vou cair lá. Não, não é assim. Se a gente não souber o que Deus tem pra gente, a gente vai andar numa corda bamba, a nossa fé não vai ser suficiente, nós vamos desanimar, nós vamos abandonar as promessas de Deus. A gente tem que ter uma revelação direto da boca de Jesus. Pode ser através de ler a Bíblia, pode ser através de um irmão falando, de uma pregação, de uma letra de música, de um ímpio falando com você na rua, pode ser uma mula até falando, né? A palavra de Deus diz lá que uma mula falou com o profeta lá que estava errando pra caramba. Pode ser qualquer um. Se você tiver afiado, sabe, a gente tem que andar com um radarzinho do mundo espiritual ligado 24 horas. Porque a gente vive aqui através dos 5 sentidos físicos. Se a gente não tiver o nosso radar do mundo espiritual ligado, a gente nunca vai conhecer o poder de Deus, a gente não vai ter as promessas de Deus na nossa vida. Entendam que o mundo que a gente vive, que é esse mundo palpável, ele é apenas uma refração do que existe no mundo espiritual. O verdadeiro mundo é o mundo espiritual. E a gente tem que aprender a ver, a ouvir. Mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Claro, você só ouve música o dia inteiro no ouvido para ouvir a voz de Deus. Tudo bem, você vai ouvir música e tal, Deus vai te falar. Mas tem um momento, gente, que a gente tem que ter solitude. Solitude não é solidão. Solidão é horrível. Solitude é aquele momento que eu escolhi para ficar sozinho com Deus. 1 minuto, 2, 3, vai aumentando. Você vai ver que é maravilhoso. No começo é chato pra caramba. Porque a gente não ouve Deus falar, a gente não está acostumado. É que nem o exemplo de uma amiga minha que é a minha amiga mais chegada, né? Não vou falar melhor amiga, senão as outras vão ficar chateadas, né? É a mais chegada. Fala muito comigo pelo telefone. Quando ela liga pra mim, toca o telefone, agora tem, né? Identificador de chamada. Quando não tinha, só eu sabia que era Ivone. Pelo respiro dela. Cecília! Porque era a pessoa que mais falava comigo. Quando você tiver esse tempo de solitude para ouvir o Espírito Santo falar com você, dali um tempinho você pode estar no meio de uma confusão, de um acidente, né? Sirene tocando para tudo que é lado, aquela confusão, mas o Espírito Santo aí, você já está acostumado a ouvir ele, você vai ouvir, e de repente ele vai falar, vai lá orar por tal pessoa, levanta aquela pessoa, e Deus vai te usar. Mas se a tua anteninha espiritual estiver ligada, se estiver moscando ali, é capaz de você cair lá no meio do acidente também. Reimindo o tempo, gente, é verdade. A gente fica às vezes nós como cristãos, a gente tem que estar preparado. O Batista mesmo já ministrou várias vezes aqui, do preparado da Silva. É aquele que leva na mochilinha dele, espiritual, tudo aquilo que precisa para estar preparado para um momento desse. Agora, se você não consegue expressar que você é cristão, nem nos lugares onde é mais simples fazer isso, que dirá na hora difícil. A gente tem que ir treinando, senão a gente não consegue. E a gente tem que entender que, né, aqui como está falando, né, em Tiago, se Deus quiser, farei isso e farei aquilo. Existem vários componentes que podem mudar o nosso destino. Muitas vezes a gente fica pensando que nem os arminianos, que eram lá uns filósofos cristãos, que achavam que é assim, você nasceu. Muitas vezes a gente ainda pensa isso, então eu quero corrigir, tá? Você nasceu e Deus escreveu tua vida todinha, até chegar o dia da sua morte. Então você é apenas uma marionete na mão de Deus. Errado. O seu livre-arbítrio vai determinar
como que vai ser tua vida, o teu tempo com Deus, a oração da tua mãe, oração dos teus parentes, as nossas orações aqui. Queridos, eu oro, eu sou responsável pelo Ministério de Intercessão. Eu oro toda semana, nominalmente, por cada membro dessa igreja. Não desperdice as nossas orações, porque uma oração, ela muda. Vamos dar uma olhadinha nisso. Oração de Moisés, lá em Êxodo, comecinho da Bíblia, Êxodo 32. Êxodo 32, versículo 9. Só para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo, Moisés tinha acabado de receber os 10 mandamentos lá no monte. E o povo não remiu o tempo. O povo não aguentou esperar aquele cara que foi lá no monte e não voltou mais. E eles resolveram então agir por conta própria. Pediram para Arão fazer um bezerro de ouro, que eles iam adorar aquele bezerro de ouro, porque estava demorando muito para Moisés voltar. E aí no versículo 9, de Êxodo 32, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Ali, Deus estava tão irado, que ele estava quase abolindo, passando por cima da própria palavra dele, que falou que de Abraão ele faria uma grande nação. Ele falou: vou acabar com todos, e de você, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. Aí de repente a gente pode pensar: puxa, se eu fosse Moisés, eu ia falar: vai Deus, vai, tudo pecador, manda fogo, vai, fogo. De repente a gente pensa assim mesmo, nós somos humanos, Mas Moisés era um homem de Deus, a palavra diz que ele era o mais manso dos homens. Moisés começou a interceder, versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra? Torna-se do teu furor, da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Depois também, antes disso, tem uma oração que Arão fez, porque Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. E o sobrinho dele, Ló, morava em Sodoma e Gomorra. E aí Arão começou a fazer um leilão com Deus. Ele começou a falar assim para Deus: mas Senhor, se tivesse apenas 100 justos naquela cidade... Abraão falou: se tivesse apenas 100 justos naquela cidade, o Senhor destruiria? Deus: destruía. Aí Abraão: mas Senhor, se houvesse apenas 10, o Senhor destruía? Destruía. Mas e se tivesse apenas 3? Destruía. E se tiver apenas um, o meu sobrinho? Aí Deus teve misericórdia. Esse é o leilão de Abraão. Está lá em Gênesis 18, 23. E mudou a vida da família do sobrinho dele. De repente você está vendo a sua família toda destruída. Quantos minutos por dia você tira para orar por eles? Para fazer que nem fez Abraão, para fazer que nem fez Moisés, e depois você só fica falando: Deus não olha para minha família. Eu sou mãe e eu sei o poder que tem uma oração feita com amor. E eu orei 10 anos pelo meu filho, continuo orando por ele, pelos meus outros filhos. E se eu não tivesse
Se eu não tivesse paciência, o meu filho talvez estivesse morto. Eu seria uma mãe que teria enterrado um filho. E ele é uma bênção. Então, se você é mãe, se você é pai, ore pelos seus filhos. Se você é filho, ore pelos seus pais, pelos seus irmãos. Você vai estar remindo o tempo da sua família com alguns minutos por dia que você vai estar clamando a Deus por eles. E Deus vai mudar, sim, porque Deus escuta as nossas orações. E se tem alguém muito teimoso na sua família, ou se você mesmo é muito teimoso, de dura serviço, fala: Senhor, muda um pouquinho aqui essa teimosia, porque meu livre-arbítrio aqui é fogo, viu? Às vezes o Senhor manda eu ir para a direita e eu dou uma fugidinha e vou para a esquerda. Então, ore por isso. Ore por isso, porque o Kairós de Deus, aquele momento em que as coisas vão acontecer, como Jesus falou, ele disse assim: Senhor, eu sei que chegou a minha hora. Ele sabia. Por quê? Porque ele era Jesus e aí ele adivinhava o que... Não, porque ele tinha tempo de oração com Deus. E o Pai revelava para ele: olha, essa vai ser sua última Páscoa, filha. Aí Jesus falou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele sabia. E a palavra de Deus também diz que o Senhor, ele não esconde dos seus amados aquilo que ele vai fazer. Se você não sabe, se eu não sei, é porque nós não estamos tendo tempo suficiente para perguntar. E o tempo Kairós de Deus, que é esse tempo da plenitude, onde vai acontecer uma coisa na sua vida, na minha vida, ele vai depender do nosso tempo Cronos. O melhor exemplo, para vocês entenderem, é aquilo que eu falei. Se você é aquela pessoa nem, Deus não vai colocar a promessa de marido ou a promessa de esposa na sua vida, porque se Deus puser naquele momento aquela pessoa, ela vai falar: sai fora, não faz nada, não estuda, não trabalha, vou querer o quê com essa pessoa? Ai, é lindo, é linda, mas não faz nada. Então, o tempo Kairós, ele depende do tempo Cronos. E é isso, gente. Já passou bastante tempo Cronos aqui. E o que Deus tinha para nos falar hoje é viver um dia de cada vez. Saber que o Senhor provê, se a gente descansa nele. Assim como Deus deu maná e as codornizes no deserto, ele vai dar o melhor para nós, embora não seja tão apetitoso como talvez a gente deseja. Às vezes eu quero ter um produto mais, então eu trabalho demais, quase não durmo para ter, sei lá, o melhor notebook, e de repente não é isso que Deus tem para você. Então, pergunte para Deus. Queria convidar a igreja para ficar de pé. E o Senhor hoje já liberou aqui uma unção de um coração novo. E esse coração, gente, ele bate e ele não para, tá? Pensem nisso. Um coração é algo vivo, que não para. E que você não vai guardar numa caixinha quando você chegar na sua casa para manter essa unção. Você vai usar ele amanhã, segunda-feira, vai usar ele hoje, quando você chegar na sua casa, segunda, terça, quarta, quinta, você vai estar vivendo nesse tempo Cronos para alcançar o Kairós de Deus. O que você vai fazer? Sabe, o que você vai fazer com essa unção que você recebeu hoje? Você vai deixar ela escapar pelos meios dos seus dedos? Ou você vai agarrar ela de verdade? Eu não sei quantas pessoas aqui vieram hoje, que estão nos visitando, se você já tem essa aliança com o Senhor. Ou se essa aliança você fez um dia, mas ela se abriu, ela fraquejou, e você não está se sentindo legal. Hoje o Senhor diz para você que Ele vai remir o seu tempo,
Que aquele tempo que você desperdiçou aí, talvez desviado, talvez no mundo, talvez mesmo na igreja, mas não fazendo aquilo que agrada o Senhor, Ele está dizendo que se você pegar isso hoje, Ele vai galopar, Ele vai voar com você. Ele vai repor esse tempo perdido em pouco tempo. Ele vai bagunçar o tempo Cronos com o tempo Kairos dele. Se você apenas crer que Ele pode fazer isso na tua vida. Se você apenas crer que aquilo que você fez de errado no passado não é tão horrível que o Senhor Jesus não possa te perdoar. Se você liberar perdão para você mesmo, porque às vezes você perdoou as pessoas que te fizeram mal, mas você não se perdoa e a sua vida com Deus está ali, ó, se arrastando. Ele diz: filho, hoje nós vamos correr, nós vamos saltar a muralha e você vai alcançar a tua bênção. Eu queria convidar você para vir aqui na frente. Você que está assim, que está se sentindo assim, o Senhor vai liberar algo na tua vida, ó, que é dunamis. Dunamis é poder da dinamite na tua vida. E isso daí, de repente, está lá na tua vida, assim, ó, amarradinho, muito embotado por todas as mentiras que Satanás colocou dentro do teu coração. Mas o Senhor está dizendo hoje: filho, nós vamos correr. Você vai ver, nós vamos correr, você vai testemunhar. Nós vamos morrer sim. Porque a palavra de Deus fala que um dia são como 1000 e 1000 dias são como um. E esses 1000 dias de desgraça na tua vida, que é estar fora da graça do Senhor, esses 1000 dias de tristeza, esses 1000 dias fora da presença do Senhor, Ele vai resgatar hoje. Num dia. Ele está dizendo: se você crer, se você usar esse teu coração novinho que eu te dei hoje, sem pecado, sem erro. Se um dia você pecou, se um dia você errou, ficou para o horário antes das 5 desse domingo, dia 1º de dezembro. Antes das 5 horas, você era pecador, você era errado, mas a partir desse horário, você é um filho de Deus que vai correr, que vai saltar a muralha, que vai ser resgatado. O Senhor está falando: teu coração é limpo, teu coração é limpo. Não deixe que o acusador te coloque culpa, porque o teu coração é limpo a partir de hoje. Eu estou remindo o seu tempo. Eu estou remindo a sua vida. Eu estou remindo o seu coração. Não só creia, dê liberdade para o Espírito Santo. Creia que você tem um Deus poderoso, que pode tudo, que é poderosíssimo, e esse poder está dentro de você. O Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. E se um dia você deixou isso para trás, Ele diz: eu nunca te abandonei. Quando você se deitou naquela cama imunda com uma prostituta, eu estava lá, eu te vi. E eu te resgatei. Quando você fez coisas abomináveis e se julgou indigno de apenas estar vivendo, quanto mais de ser um cristão, Ele diz: filho, eu estava com você. Essa foi a razão de você não ter sucumbido, porque eu estava com você. Eu sou o Espírito Santo que habito dentro de você e estou onde você está. Eu estou onde você está. Você não pode fugir de mim. Você não pode fugir de mim. O Espírito Santo está dizendo.
Não adianta. Você é selado. Você é selado para mim. Desde o ventre da tua mãe é um escolhido, é um guerreiro. Cabe a você dar direção aí para a tua vida. Cabe a você voltar para o alvo que é Jesus Cristo. Saiba, o Espírito Santo diz para você que está aqui hoje, saiba que tem gente orando por você. Pode ser um vizinho, pode ser um parente, pode ser uma pessoa que nem te conhece. Você não sucumbiu porque tem gente orando por você. Você é um precioso do Senhor, uma preciosa do Senhor. E Ele te dá hoje uma nova vida, um novo coração. Ele firma aliança com você. Ele firma aliança com você. Diga assim: Senhor, eu hoje libero perdão para mim mesmo. Senhor, hoje eu libero o meu coração. Eu digo, o meu coração é somente teu. É joia preciosa. E eu me comprometo, Senhor Jesus, a manter o meu coração voltado somente para ti. Eu digo isso porque eu não quero mais pecar. Mas se eu pecar, eu tenho Jesus Cristo justo que intercede por mim. Hoje eu digo: Satanás, acusador da minha vida, o seu poder cessou. Eu sou igreja do Senhor. Eu sou a noiva de Jesus Cristo. E o inferno não tem poder contra mim. Espírito familiar, fora da minha família. Espírito familiar, fora da minha vida. Espírito de vício, fora da minha vida. Fora da minha casa. Espírito que causa depressão, você não tem mais poder sobre a minha mente. Eu tenho a mente de Cristo. E toda vez que eu me sentir deprimido, eu vou clamar: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, eu sou filho. Você, Satanás, é um mero acusador. E quando você me acusa, você está olhando para o seu próprio futuro, que é pecado, mentira, sujidade e tudo de mal. Satanás e suas hordes e suas legiões, o lugar de vocês é no inferno, no lago de fogo. E o meu lugar é a Jerusalém celestial, com Jesus Cristo, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Amém. Glória a ti, Jesus. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso. Obrigada porque o Senhor nos resgata, nos livra da morte, nos livra da maldição. Obrigada por essa coisa maravilhosa que tu fez nessas vidas hoje, Senhor. Obrigada. Glória a ti, Senhor. Igreja, ergue tua mão e vá na paz do Senhor. E vá com esse coração batendo aí, um coração vivo, onde essa semana você vai receber muitas respostas do Senhor. Fica com a sua antena espiritual ligada aí,
porque Ele vai liberar muita coisa, porque o tempo Kairos de muitos de vocês começou agora. Vai na paz, igreja, em nome de Jesus. Amém.
Amém, Deus abençoe. Aproveite a promoção aí das camisetas da Crush Church. Falar com o Ronaldo, ele está responsável pela loja.